Na aula passada, nós falamos algumas questões envolvendo a competência 2. Não sei se vocês lembram, tá? A gente trabalhou competência 2, né? Mais especificamente, a competência 2, que são 3 aspectos avaliados de vocês. São avaliados de vocês depreensão temática, respeito à estrutura do texto exigida, né? Ao tipo de texto exigido, que é a dissertação argumentativa, e repertório sociocultural, confere? Então, 3 aspectos. Semana passada, eu conversei com vocês sobre a estrutura textual, que é respeitar a velha estrutura tradicional da dissertação argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Deixei muito claro para vocês, né, mais uma vez, na introdução, você tem que apresentar tema e apresentar sua tese, ou chamado projeto de texto. Como eu vi e tenho percebido, vários alunos têm feito a tese da seguinte maneira: enumera 2 aspectos, aí esses 2 aspectos são retomados, né? Retoma o primeiro aspecto no desenvolvimento, explora, depois que explora o primeiro aspecto da tese, retoma o segundo aspecto e explora também no desenvolvimento, no decorrer do desenvolvimento, tá bom? Até chegar à conclusão do texto. É o momento em que vocês fecham a discussão e apresentam a famosa proposta de intervenção, tá bom? Então, semana passada a gente falou sobre isso, estrutura da dissertação argumentativa, quando se trata de macroestrutura, início, meio e fim, e microestrutura, os parágrafos que compõem, né, a macroestrutura textual. Esse respeito à dissertação argumentativa, esse respeito à estrutura da dissertação argumentativa, quanto à apresentação, desenvolvimento e conclusão de ideias, e a percepção do corretor quanto ao fato de você estar, de fato, argumentando, isso aí é cobrado na competência 2, tá? Como eu falei. Hoje a gente vai continuar falando de competência 2, tá bom? Que é uma outra questão que depende muito dela para você se dar bem na redação, tá bom? Então, o que é cobrado de vocês também na competência 2? A sua capacidade de depreender o tema, tá? Sua capacidade de compreensão temática. Tá? Então, assim, 2 aspectos importantíssimos para evitar que vocês até sejam penalizados na nota por conta disso, né? Penalizados de maneira até grave, inclusive. Se você não fizer uma depreensão adequada da temática, não é isso? Se você não entender de fato o que é que o tema está sugerindo de vocês, e se você também não respeitar a estrutura da dissertação argumentativa. Então, esses 2 aspectos são fundamentais para que vocês obtenham êxito na produção de texto. Corretamente fazer a análise temática, tá bom? E eu sempre falo, gosto sempre de falar que essa análise ela é importante quando você pega, primeiro, aquele parágrafo introdutório do tema, né? Esse aqui, por exemplo, tá? Que eu vou colocar agora para vocês. Como esse aqui, ó. Esse aqui é um parágrafo de um tema do Enem. Tá? Então, você tem aqui, ó, com base na leitura dos seguintes textos motivadores, dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão, norma culta escrita da língua portuguesa, sobre o tema o trabalho na construção da dignidade humana. É a temática. Então, o primeiro ponto, quando eu me deparo com o tema, quando eu vou fazer a depreensão, eu tenho que destacar as palavras-chave. Tá? Palavras-chave. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é o seguinte: destacar as palavras-chave. Depois disso, entender o que é que os textos de apoio trazem. Tá bom? O que é que eles trazem como informações acerca da sugestão discursiva aí no recorte temático, da sugestão de discussão, da sugestão de debate, de produção de texto. Trabalho na construção da dignidade humana. Então, compreender o tema ou depreender corretamente o tema é saber de fato o que é que ele está exigindo de vocês, tá bom? Então nós vamos treinar isso hoje nessa parte de elementos de textualidade, de elementos que envolvem a produção de texto. Nós vamos fazer esse trabalho hoje para fechar mais ainda essa questão do que é que você vai, quando você se deparar com o tema, o que é que você vai extrair dele para que você possa fazer sua produção de texto, tá bem? Então, seguinte. E hoje vai ter
vou pedir um pouco da participação de vocês, antes que vocês façam esse trabalho. Então, eu tenho aqui um passo a passo. Ó. Identifique e problematize. Toda vez que você vai produzir um texto, é dessa forma. Primeiro você identifica e problematiza o tema proposto pela frase delimitadora. Por exemplo, no item 1, identifique, aí vai ficar por conta de vocês. Identifiquem as palavras-chave do tema. Quais são as palavras-chave do tema? Vocês podem até escrever no chat, tá bom? Identifique as palavras-chave do tema. Quais são? Vou me dizendo aí que eu coloco aqui, tá bom? Me ajuda aí. Quais são as palavras-chave do tema? Lá na frase delimitadora. Principal palavra do tema. Você está me ouvindo? Não, não. Alguém aí está me ouvindo? Palavras-chave do tema. Trabalho. O que mais? Além de trabalho. Construção. O que mais? Dignidade humana. Pronto. Essas são as palavras-chave do tema. Tá bom? Trabalho, construção, dignidade humana. Palavras-chave. Então, você identifica, né? Você identifica aí o que se tem como palavras importantes para a discussão temática, né? Aí eu pergunto para vocês, eu pedi para identificar e problematizar, né? Então, identifique e defina. O que vocês definem como trabalho? O que é trabalho para vocês? Considerando aí trabalho na construção da dignidade humana. Não é aquela definição nada física, não, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É o trabalho em si, o trabalho humano. O que é que como vocês definiriam um trabalho? Tá bom? Se alguém quiser, inclusive, eu vou até abrir aqui. Só um minutinho aqui. Eu acho que é interessante se alguém quiser falar sem problema nenhum, tá bom? Dá para falar e não vai interferir, não. Então, o que vocês definem como trabalho? Se alguém quiser falar, tá bom? O slide apareceu de novo, eu tirei um pouquinho, tá? Ele apareceu novamente, apareceu o slide para vocês. Pronto, beleza. O que é que vocês definem aí como trabalho? Guilherme, só uma dúvida. Esse textozinho que eu entreguei hoje, tu não entregou para mim não, né? Porque eu não vi tua correção, teu texto. Entregou não, né? O tema 3. Ainda não, né? Beleza. É porque eu senti falta, entendeu? Por isso eu estou te perguntando. Sim, como você define trabalho? Dominação aceita é uma dominação aceita, necessária no mundo atual devido ao nosso modelo econômico. O trabalho é, hoje, uma dominação social necessária devido ao modelo econômico imposto atualmente. Pode ser, boa, tá certo? Definição, tá? Definição bem autoral, viu, Água? Bem autoral mesmo. Quem me daria uma outra definição para trabalho? Isso eu vou ajeitando aqui minha barra. Sim, quem me dá outra definição? É uma forma de esforço que se recebe em troca de uma remuneração. Tá.
palavra fácil, essa aqui, deu para identificar. E, turma, o que vocês entendem por dignidade humana? O que vocês entendem por dignidade humana? Temos a definição da palavra mais importante, que é o assunto, né? Trabalho. E aí agora eu quero saber de vocês o que vocês entendem por dignidade humana. Pense aí um pouquinho. Vamos lá, vamos conversando aqui. A dignidade humana, ela está relacionada mais a questões pessoais, individuais, a valores, né? A valores humanos, tá? A tudo que se diz respeito à integridade física, à integridade psicológica, ao respeito individual, ao respeito às escolhas de cada cidadão, ao respeito à origem de cada cidadão. A dignidade humana está relacionada ao fato de você se sentir bem socialmente, de você se sentir acolhido socialmente, de você se sentir útil socialmente, né? Um prestador social, vamos dizer assim. Tá? Então, a dignidade humana ela está muito relacionada ao fato de um ser humano se sentir bem como humano, considerando que ele é respeitado e também se sente útil perante a sociedade, né? Então, assim, passa muito por essa questão de você se sentir bem, né? Por exemplo, pergunta bem simples: vocês possuem dignidade humana? Com certeza que sim, tá? Então eu pergunto: por que vocês acreditam que vocês têm dignidade humana? Vocês podem me dar a resposta no chat, tá? De uma forma de maneira privada, se for o caso, né? Aí eu só faço comentário e não digo de quem é a resposta. Vocês sentem que tem necessidade, que vocês possuem dignidade humana? Tá? De que forma essa dignidade humana aparece? Ou por que vocês acham que ela existe para vocês, essa dignidade humana? Ou vocês não têm? Por exemplo, dignidade humana está muito relacionada à questão moral, né? Questão moral. Aí quando se fala de moral cidadã, né? De moral de ética, são valores que são construídos para vocês? São valores que vocês absorveram? Provavelmente sim. Né? Então, a dignidade humana ela passa muito por essa questão da moral, da moral, da ética cidadã, tá certo? Aí passa pela questão do respeito para si, respeito ao próximo. Tudo isso envolve dignidade humana, tá bom? E outra pergunta. Aí uma pergunta agora. O trabalho constrói a dignidade humana? O que é que vocês acham? Considerando que é dignidade humana, se sentir bem, se sentir útil, se sentir com valores morais, com valores sociais. Vocês acreditam que o trabalho ajuda na construção da dignidade humana? Já é a segunda pergunta, né? Que já é a segunda perguntinha para vocês. Tá? Será que constrói? O trabalho chega a construir a dignidade humana? Tem até uma frasezinha bem simples, né? O trabalho, né? Vou botar até aqui embaixo, ó, uma frasezinha. Esse é de filósofo, eu não sei, mas eu me lembro de ter lido em algum lugar, né? O trabalho constrói dignidade humana, mas o homem, não deve viver somente para o trabalho, tá? Então,
Eu acho que é uma citaçãozinha. Deve ter algum autor aí, né? Eu deve ter lido em algum lugar. Então, o trabalho constrói a dignidade humana, mas o homem não deve viver só para o trabalho, tá? Então, aqui nós temos uma frase. Embora construa a dignidade humana, tá certo? Embora construa a dignidade humana, o homem não deve viver só para o trabalho. O que é que vocês entendem aí dessa frase, né? O que é que vocês entendem? O trabalho constrói a dignidade humana, sim, traz valor ao ser humano, faz com que ele se sinta bem, com que ele se sinta útil, que ele se sinta digno frente à sociedade em que ele está inserido, tá? Sim, mas o homem não deve viver só para o trabalho. O que é que o homem tem que trazer para si também? Tem que trazer o lazer, tem que trazer outros afazeres, tem que trazer construção de conhecimento, paralelo ao trabalho, né? Sim, o trabalho constrói a dignidade humana. Aí tive aqui uma resposta. Porque o cidadão sente que contribuiu com o progresso. Tá. Então, hoje vocês, por exemplo, vão fazer Enem, com fé em Deus, vão passar para o curso que vocês almejam. É mais porque vocês querem, a partir desse curso, trabalhar e se construir uma dignidade humana para vocês? Aliás, perdão, continuar construindo a dignidade humana de vocês, ou existem outros valores que vocês buscam com o curso superior? Existem outros valores? Não, será? Vocês estão buscando com o curso superior? Por que que vocês procuram um curso superior? Me expliquem aí. Porque com certeza vocês vão ter que trabalhar, né? Com o curso superior e tudo. Vocês, a partir do momento que vocês entram no curso superior, vocês já trabalham de maneira remunerada? Não, mas já trabalham. Independente de serem remunerados ou não, mas já trabalham, né? Então, depois de terminar o curso superior e tudo, vem como se diz, vem os estágios, que podem ser remunerados ou não, e aí depois você vai ingressar no mercado de trabalho de fato, né? Então, qual é o interesse de vocês, de fato? É apenas fazer um curso superior, terminou, ganhar dinheiro, ou tem algum outro valor que faça com que vocês se sintam dignos desempenhando o curso ou o lado profissional que vocês tanto almejam? Ou é só ganhar dinheiro mesmo? O que é que pode trazer de alguma coisa? O que é que se pode trazer? O que é que pode acontecer na área que vocês tanto almejam que vocês se sintam dignos? Reconhecimento, boa. Reconhecimento, sem dúvida. Reconhecimento, bem-estar, prazer, tá bom? Altruísmo, não é isso? Fazer pelo outro, tá certo? Altruísmo, humanismo, tá certo? Uma visão, o cidadão hoje ele precisa ser humanista, né? Ter uma visão humanística da coisa, né? Então, são várias questões que são trabalhadas, o que podem acontecer em decorrência disso, tá bom? Ó, só para vocês terem uma ideia, notem tanto que a gente conversou só considerando as palavras-chave. Somente considerando as palavras-chave do tema, tá certo? Aí a gente vai entrar nos textos de apoio, para saber o que eles trouxeram aí, né? Tá bom? Olha só. Texto 1. Vamos lá. O trabalho escravo. Acompanhe comigo, tá? Escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade. A assinatura da Lei Áurea, em 3 de 88, representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No entanto, persistiram situações que mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Há fazendeiros que, para realizar a derrubada de matas nativas para a formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para o plantio de sementes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os chamados gatos. Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam responsabilizados pelo crime. O trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade. Este segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. Beleza? Propriedade onde se encontram os trabalhadores, né? Então,
Primeira pergunta. Qual foi o assunto principal desenvolvido nesse texto? Tá bom? Me digam aí. Qual foi o assunto principal desse texto de apoio aí? Tá bom? Esse primeiro texto. É exatamente essa a função desses textos de apoio. Depois de identificado o tema, depois de identificado o recorte temático, você vai para os textos de apoio e identifica o que é que eles trazem de informações para depois relacionar ao recorte temático. Esse texto de apoio número 1, qual é a ideia principal dele? Qual foi o assunto principal desenvolvido nele? Nesse texto de apoio. Perguntar de novo. Meu som está sendo legal? Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bem, tem algumas respostas. Trabalho escravo, perpetuação do trabalho escravo na atualidade, é isso? Então, a ideia principal, né? A ideia principal, vou colocar aqui. Trabalho escravo, beleza? A ideia principal é o trabalho escravo. Pronto, tá aí. Resposta. O texto traz basicamente a ideia do que é trabalho escravo. Você vai ver logo no título, tá bom? Você vê logo no título. Aí ele está trazendo escravidão contemporânea, que degrada e envolve, né? É o trabalho degradante e que envolve cerceamento de liberdade, né? Você fica preso, tá? Então, para falar sobre esse trabalho de escravidão contemporânea, ele faz um resgate histórico, mostrando que isso era uma coisa muito comum no Brasil, tá certo? Até com a assinatura da Lei Áurea de 88, e ainda assim, muitas pessoas, alguns ex-escravos acabaram voltando, como você que sabe, né, voltando para os seus donos, porque eles foram simplesmente largados e não foi dado nenhum suporte para eles. E hoje nós temos o trabalho escravo contemporâneo, né? Como alguns falam, né? Trabalho análogo à condição de escravo ou trabalho escravo contemporâneo, como queiram definir, tá bom? Tanto faz, tanto faz. É isso? Então, o texto traz basicamente essa ideia do trabalho escravo, a história do trabalho escravo no Brasil. Então, o trabalho escravo no Brasil, que envolve o passado e envolve o presente, tá bom? Então, o trabalho escravo. Pergunto, como é avaliado axiologicamente, em outras palavras? Como vocês avaliam o trabalho escravo, considerando os valores morais e éticos de vocês, tá? Então, uma avaliação axiológica é como vocês avaliam o trabalho escravo quanto a valores. Aqui, axiologicamente, se trata de valores morais, éticos e morais, tá bom? Como vocês avaliam Como é que vocês avaliam o trabalho escravo hoje, considerando a ética e a moral de vocês? Me deem aí algumas definições. Vou apagar isso aqui. Pronto, agora está bonitinho. Morais ficou tudo junto, né? Mas beleza. Sim, como vocês definem, como vocês analisam o trabalho escravo, considerando os valores éticos e morais de vocês? Hoje, o trabalho escravo para vocês, como vocês o definiriam? Anula toda e qualquer característica humanitária do trabalho. Me dê um exemplo de característica humanitária e me digam por que se respeita à dignidade humana. Pronto. Tem duas questões interessantíssimas aí. O que seria uma característica humana, humanitária, melhor dizendo,
e de que forma ele diz respeito à dignidade humana. Por que ele diz respeito? O que é que a gente tem aí nesse texto de apoio que dá para a gente justificar que ele, de fato, diz respeito à dignidade humana? Tá? O que é que nós temos aí nesse textinho de apoio? Por que o trabalho escravo diz respeito à dignidade humana? Hoje é mais com vocês, viu? Tem uma coisa bem interessante aqui no texto de apoio, que ele deixa bem marcado mesmo. Por que diz respeito à dignidade humana? Cerceamento de liberdade, trabalho degradante, tá certo? Trabalho escravo, turma. Trabalho escravo é um trabalho degradante, insalubre, tá bom? Insalubre, as pessoas correndo riscos físicos, ameaças físicas, terror psicológico, entendeu? Então, assim, são várias as questões que de certa forma, denigrem, né? Denigrem a dignidade humana, tá bom? Aproveitando a oportunidade, uns 4 exemplos aí de trabalho escravo que vocês já ouviram falar. Me digam bem, 4 exemplos de trabalho escravo. Vamos lá. Vou botar aqui um exemplo. Prostituição e trabalho escravo. Inclusive, quando se trata que tem tudo a ver também, né? Trabalho escravo, trabalho no campo, prostituição, não é isso? Essas lojas aí que contratam pessoas imigrantes, né? Você já ouviu falar de pessoas, de imigrantes que são contratados, aí ficam confinados a um quartinho pequenininho, garimpo, exatamente, a cor. E é antigo isso aí, dá esse tipo de trabalho escravo, assim como não tão antigo quanto a prostituição, mas também já faz um tempinho. Essas famílias de imigrantes que vêm de países com mais problemas do que o Brasil, né? E existe, né? O interessante é que existe. E aí ficam confinadas a quartos pequenos, fazendo costuras, entendeu? Não sei se vocês já viram falar disso, né? Esse trabalho escravo contemporâneo. Inclusive, grandes nomes de empresas aí que são relatadas, às vezes, ou são denunciadas por conta desse tipo de postura, né? Colocam as pessoas a trabalhar mais de 8 horas por dia, o máximo é 8 horas por dia, em condições insalubres e aí baixa recebendo baixíssimos salários, né? Trabalho por dívida, né? Exatamente. No campo também, né? É mais um trabalho por dívida mesmo, né? O cara trabalha e tudo, aí ele acha que o patrão dele está dando caça, está dando comida, então ele tem que, obrigatoriamente, ele é obrigado a pagar aquilo ali, né? Casos de pessoas que ganham centavos por tênis feito, sabe onde é que isso acontece muito? Na China. Na China é muito comum isso aí. Inclusive, eu li uma matéria em que a própria Nike faz uso disso, distribui o salário em minutos, em frações de minutos, segundos, justamente para que eles possam pagar mais barato do que o que é de fato deve ser pago, entendeu? Então, assim, é muito comum a Nike e outras grandes empresas fazerem isso em países como a China. Até se pegar, por exemplo, a China, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes aproximadamente, então tem muita gente precisando trabalhar, né? Nem sempre tem emprego para todo mundo. Assim como aqui no Brasil, né? Tá certo. Ó, turma, pergunta 2. Como é possível relacionar as informações do texto com a frase delimitadora do tema, né? Procure expandir a discussão do texto a partir da frase delimitadora. Então, a gente pegou aqui, né? Trabalho na construção da dignidade humana,
E aí a gente, com relação ao texto 2, em relação ao texto 1, a gente viu que existem determinados tipos de trabalho que interferem na dignidade humana, né? Na moral cidadã, na valorização individual. Tá? Então, assim, nós já fizemos, ampliamos a discussão envolvendo essa ideia de que o trabalho constrói a dignidade humana. Pronto, vamos fazer o seguinte. Nós vimos aí no texto 2, tá certo? No texto 1, melhor dizendo, então, que existem tipos de trabalho que não ajudam na construção da dignidade humana. Eu queria só um exemplo de vocês de trabalho que constrói a dignidade humana. Um exemplo de um trabalho, um tipo de trabalho que vem construir a dignidade humana. Para vocês. Me digam aí um exemplo. Puxa saco, né, bicho? Boa, boa, boa. Gostei. Gostei. Me senti bem agora. Agora, por que constrói a dignidade humana? Diga aí. O que essa profissão vem aí? Profissão vem aí constrói a dignidade humana. Me diga uma outra aí, Juliana. Um tipo de trabalho que constrói a dignidade humana. É a raiz de outras profissões? Pô, valeu, Malu. Tá bom. Porque ela ajuda outras pessoas, tá? Constrói a dignidade de outras pessoas, não é isso? Ajuda no caminho adequado, no caminho humano, no caminho ético, no caminho digno. Um outro exemplo, médico. Médico. Trabalhar como médico traz dignidade humana. Trabalhar como médico traz dignidade, traz? O que vocês acham? É... Qual foi o outro, meu Deus, que eu pensei aqui, além de médico? Fui colocado aí professor. Pedreiro. Pedreiro traz dignidade humana, né? Como é o nome daqueles caras que trabalham nos caminhões de lixo, hein? Tem um nomezinho, não tem não? Não, gari é o de limpar a rua. Gari é o de limpar a rua. É o que aqueles que andam pendurados nos caminhões de lixo. Pronto, tem gari, né? E tem os... Rapaz, tá faltando um nomezinho aqui. É gari, é? Pronto, vocês estão sabendo. Eu estou falando de pedreiro, estou falando de gari, estou falando de aqueles caras que, como fossem lixeiros, né? Trabalham nos caminhões de lixo. Traz dignidade humana. Essas três profissões aí. O que, é que vocês acham? Sim. Tudo bem. Traz uma dignidade humana, mas, ao mesmo tempo, é digno trabalhar pendurado no caminhão de lixo para vocês? É digno, não? Trabalhar como gari limpando a rua? É digno para vocês? Seria um tipo de trabalho digno que vocês escolheriam para vocês? Ser gari, ser um lixeiro, ou talvez um pedreiro? De repente é um tipo de trabalho digno que vocês escolheriam para vocês? Não. O que é que de repente, o que é que de repente vocês têm como valores para si que faria com que vocês não escolhessem ser um gari, ser um lixeiro, ser um pedreiro? Tá? Para si que de repente não permitiria que vocês escolhessem ser um desses três profissionais, embora sejam profissões dignas. Samir, tu tá muito caladinho aí, para variar, né? Tu quer fazer para quê?
Ah, beleza. Então já tem um argumento. A desvalorização deles dentro da sociedade. Boa. A desvalorização dele, a desvalorização desses profissionais dentro da própria sociedade. Beleza. Um bom argumento. Bom argumento. Então você nota aí, ó. Ainda não decidiu, Samir? Beleza. Tem tempo, né, cara? Tem tempo. O Enem foi até adiado, melhor ainda, tem mais tempo. Vamos passar para o trecho 2? Pronto. Vocês vão fazer a leitura do trecho 2 e aí depois a gente vai fazer aquela mesma discussãozinha. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura, tá bom? Vamos lá. Esse texto aqui tem tudo a ver, ó. Futuro do trabalho. Esqueça os escritórios, os salários físicos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa. Porque estou trabalhando em casa é uma questão de necessidade, é uma questão de imposição por conta da pandemia. Esse texto aqui é de 2000 e... Oh, rapaz, não tem a data dele, mas é um texto já antigo. E ele parece que fez uma leitura, né? Já fez um prenúncio. Se você terá menos de 30 anos e será uma mulher. Olha aí. Vejam aí o texto agora. Pronto. Felizmente, vou ler para vocês de novo, tá? Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis disponíveis para mudar o mundo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. Só dar uma justificativa bem aqui, turma. Tá, desculpa, vamos lá. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o mundo, o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. As transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes, tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm, faltou um acentozinho bem aqui, tá, turma? Mudanças que vêm, assim, circunflexo, tá? Acontecendo há algum tempo, faltou aqui no A também. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos? Reflexão boa. Bem, basicamente, qual é o assunto do texto? Tá bom? Basicamente, o que é trabalhado nesse segundo texto aqui. O primeiro texto falou-se, né, discutiu-se sobre trabalho degradante, trabalho escravo, tá certo? E esse texto ele fala de quê? Fragmentação do trabalho, as mudanças no trabalho. Pronto, ó, já vai se relacionando, né? Ó, as mudanças do trabalho, a fragmentação, as diferenças de trabalho, as mudanças, tá certo? A necessidade de as pessoas se adaptarem às mudanças de trabalho, não é isso? A importância de não se desperdiçar energia humana no trabalho, tá certo? Como ele colocou aqui no finalzinho, ó, tá? Falamos de desperdício de recursos naturais e energia, mas enquanto é o desperdício de talentos. Ou seja, você ter a capacidade de direcionar talentos a partir dessas mudanças no trabalho, no próprio trabalho, tá certo? O próprio contexto social acaba interferindo nessas mudanças de trabalho e, consequentemente,
na mudança de comportamento dos profissionais também, não é isso? Então, como ele é avaliado quanto a valores morais éticos, éticos e morais? Como é que essas mudanças são avaliadas quanto a valores éticos e morais? O homem, querendo ou não, ele sente a necessidade de se adaptar a essas mudanças. Consequentemente, ele, como profissional em si, deve mudar. Vamos pegar um jogador de futebol 20 anos atrás e vamos pegar um jogador de futebol hoje. Embora seja a mesma profissão, mas houve mudanças significativas nessa categoria. Novos trabalhos baseados em objetivos pessoais. Sim, sim, com certeza. Sempre deve ser assim, Heloísa. Inclusive, sempre deve ser assim, tá? Objetivos pessoais, né? Se pegar um professor 20 anos, 30 anos atrás e pega o contexto hoje, é o mesmo profissional, mas houve assim, mudanças significativas dentro dessa categoria. E assim para o advogado, assim para o médico, entendeu? Na área médica, então, isso aí, houve uma mudança assim, 40 anos para cá, houve uma mudança assim, estrondosa, entendeu? Enquanto a pesquisas, a projetos científicos, não é isso? Então, assim, querendo ou não, os trabalhadores, dependendo da sua área, eles acabam tendo que se adaptar a essas mudanças para que ele se sinta, de fato, levado a construir cada vez mais e, consequentemente, se sentir valorizado. Não é isso? A partir, digamos assim, a partir dessa busca por objetivos pessoais, como colocou aqui a Heloísa. Tá bom? Então, como é que eu posso relacionar as informações desse texto com a frase delimitadora? Mostrando a importância de eu, como cidadão, como profissional, como trabalhador, me adaptar às mudanças significativas que ocorrem na sociedade e, consequentemente, dentro de determinadas áreas, para que eu possa me sentir cada vez mais valorizado. Pronto. Então, aqui eu tenho o seguinte. O que é que eu quis colocar para vocês? Toda vez que eu me deparo com um tema, primeira coisa, destaca as palavras-chave, tá bom? Destaca as palavras-chave, tento entender o que elas dizem, senão eu vou correr o sério risco de tangenciar o tema. Tento definir exatamente lá no meu rascunho definições das palavras-chave e vou para os textos de apoio para identificar o que eles trazem de informações e como relacionar essas informações ao recorte temático. É basicamente isso que tem que ser feito. Tá bom? Toda vez que você vai identificar um tema, identifica as palavras-chave, define as palavras-chave, faz reflexão envolvendo as palavras-chave, vai para os textos de apoio, identifica as informações que trazem os textos de apoio e relaciona a discussão com o recorte temático. Tá bom? Pronto. Olha esse aqui. Mais esse exercício para vocês. Identifiquem as palavras-chave. Dignidade humana. Eu vou até marcar aqui a dignidade humana. Seca. Tem uma palavra aqui muito importante também, ó, sofrimento. Né? Então, discutir no texto, por exemplo, um tema como esse. Ó, notem que eu coloquei temas aleatórios, isso aqui não são os temas de hoje, não. Aqui é só para a gente analisar um possível recorte temático, tá bom? Então, dignidade humana, sofrimento e seca. Né? Como é que a seca, pronto, bem aqui. Será que a seca, de fato, traz sofrimento na dignidade humana? Identificamos as palavras-chave já. Seca, né? A gente sabe que seca está relacionada à questão ambiental, tá certo? A falta de água, tá certo? Dignidade humana e sofrimento. Tá? A seca altera a dignidade humana? Eu tenho aí 3 pontos. De que forma a seca altera a dignidade humana? Me digam bem aí. O pessoal está caladinho aí para digitar também. Viu? Bruno,
Como é que a seca altera a dignidade humana? Ela altera a saúde das pessoas que sofrem com ela. Como é essa alteração diretamente na saúde? Como seria? Como é que a seca traz problemas de saúde? De que forma? Como? Exemplos. E o mar? Você pode falar também. Retira a necessidade básica, essencial da pessoa, né? Desidratação, carência. Onde você não tem água, meu amigo, onde você não tem água, você não tem praticamente vida, né? Alimentação, saúde, privação social, segurança alimentar na produção agrícola. Exatamente. Boa, boa. Tá? Gostei. Mais para frente. Texto 1. Você tem um exercício. Vamos lá. A pior seca dos últimos 50 anos no Nordeste brasileiro, confirmado estatística da ONU sobre escassez. A informação foi anunciada pelo governo brasileiro. A seca deste ano já é pior do que a do ano passado. O que eu tenho aí como informação, principal informação aí do texto 1? É um texto pequeno. Inclusive, isso aqui foi baseado em temas do Enem. Foi a principal ideia que eu trouxe aí no texto 1. Agravamento da seca. Boa. Agravamento da seca. Tá bom? Esse agravamento, como é que vocês veem? Como é que vocês veem esse agravamento da seca? Como é que vocês veem? Como é que vocês analisam uma seca como essa? Que a gente nem, graças a Deus, a gente não vive isso, mas se você for para o sertão, as pessoas passam necessidade mesmo, entendeu? O agravamento da seca, ou essa continuidade, né, vez ou outra da seca, ela traz problemas assim, digamos assim, de extrema pobreza, de extrema miséria, digamos assim, de necessidade mesmo para muitas pessoas, principalmente aqui no sertão nordestino, né? Vocês lembram do livro chamado O 15, de Raquel de Queiroz? Ela retrata exatamente uma das piores secas porque passamos aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Nordeste. A seca de 1915, né? Que ela retrata exatamente um momento assim de extrema pobreza, de extrema necessidade, de extrema miséria. E naquela época, então, infelizmente, as pessoas passavam mais ainda por necessidade, mais do que hoje. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, essa questão da seca, ela traz assim deficiências mesmo sociais, entendeu? Baixa expectativa de vida, né? Você pega uma cidade como Juripiranga, na Paraíba, a expectativa de vida é de 47 anos no máximo, entendeu? Por conta exatamente da seca, consequentemente seca, extrema pobreza, extrema miséria, fome, e por aí vai, tá bom? Como é possível relacionar as informações do texto com a frase da limitadora? É exatamente o seguinte, né? Pior seca, consequentemente, agravamento da situação de saúde pública, saúde, miséria, fome, tá certo? Extrema pobreza, então, relacionado exatamente à dignidade humana, da dignidade humana relacionada à seca, tá bom? Texto 2, vamos ver aqui. O que o texto 2 traz como apoio? Sempre identificando, turma, sempre esse o raciocínio quando você vai fazer a depreensão temática. Identifica o recorte temático, identifica as palavras-chave, define as palavras-chave, identifica a principal ideia discutida nos textos de apoio e relaciona as informações dos textos de apoio ao recorte temático. Tá raro e alarmante. Em março, por coincidência, né, eu falei da obra 15, aí um fragmento, né? Ainda era raro e alarmante, em março, ainda se tratar de gado. Vicente pensava sombriamente do que seria de tanta reis se de fato não viesse o inverno. A rama já não dava nem para um mês. Imaginara retirar uma porção de gado para a serra, mas sabia lá, na serra, bem o pasto seca. Também a água dos riachos afina, até se transformar num fio gotejante e transparente. Além disso, a viagem sem pasto, sem bebida certa, havia de ser horror. Morreria tudo. O assunto principal narrado no texto, seca, né? Ela fala exatamente sobre a seca, mas especificamente a seca de 15, tá bom? Como é que você avalia axiologicamente? Como é que você avalia quanto a valores éticos e morais?
A seca, infelizmente, ela traz penúria, ela traz sofrimento, ela traz angústia, ela traz necessidade, tá certo? Então, basicamente, esses aspectos. E aí, eu já estou respondendo, porque a gente já fez o primeiro, né? E o texto anterior, o tema anterior. Como é possível relacionar as informações do texto com a frase delimitadora, não é isso? Penúria, desgaste físico, desgaste psicológico, necessidade, tudo isso se relaciona diretamente à dignidade da pessoa humana ou interferência na dignidade da pessoa humana. Tá bom? E o texto 3, a intervenção do Estado no Nordeste. Como causa da criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, pode-se citar a seca de 58, que aumentou o desemprego rural e o êxodo da população. Igualmente relevante, uma série de denúncias que revelaram escândalos da indústria das secas. Aí é onde entra outro problema. Da administração da ajuda do governo, trabalhadores fantasmas, construção de açudes nas fazendas dos coronéis e etc. Então, o texto aqui ele traz aspectos bastante interessantes. Né? Qual é o assunto principal? É isso? A criação de um órgão para dar suporte àqueles que sofreram com a seca de 58, com a seca no determinado momento, que aumentou o desemprego e o êxodo rural, e a partir da criação desse órgão, a chamada indústria da seca, né, que é exatamente a corrupção decorrente dos recursos destinados para a ajuda às pessoas que foram afetadas pela seca, e aí o desvio de verbas, criação, digamos assim, de empregos fantasmas, de funcionários fantasma, trabalhadores fantasmas, e a construção, digamos assim, a construção de açudes, né, de fontes de águas, fontes aquíferas, em regiões para aqueles mais favorecidos, né, para beneficiá-los nesse sentido. É possível relacionar as informações desse texto com a frase delimitadora. A partir do momento que você cria um órgão, que você destina recursos e beneficia uma minoria que não há necessidade, você não está sendo, digamos assim, não está havendo uma preocupação com a dignidade daqueles que sofrem contra você, tá bom? É isso, turma. Eu penso assim, é mais interessante você fazer esse trabalho rápido, esse trabalho direcionado, tá bom? Destaca as palavras-chave toda vez, identifica qual é o assunto principal discutido em cada texto de apoio, e aí depois identifica como você pode relacionar as palavras-chave ou a frase delimitadora do tema, tá bom? Só um minutinho, tu. Sim. Vamos ver aqui só esse penúltimo, perdão. Seca d'água. A sorte do nordestino é mesmo de fazer dó. Seca sem chuva é ruim, mas seca d'água é pior. Turma, o que é que Patativa do Assaré, tá certo? Está transmitindo aí, me digam aí. A sorte do nordestino é de fazer dó. Seca sem chuva é ruim, mas seca d'água é pior. O que é que ele está trabalhando aí? Que uma coisa é seca, mas tem água para beber. Que uma coisa é seca. Uma coisa é a seca, beleza. Agora, outra que é mais agressiva é exatamente a falta de água. Não é isso? Porque você pode ter a seca e você pode ter um riacho, você pode ter um açude, e aí você pode ter recursos. Né? Exatamente, porque a seca sem chuva ainda tem água em outras fontes. Porque seca sem chuva ainda tem água em outras fontes. E aí quando você não tem a água, né, a chamada seca d'água é pior ainda, né? Ou seja, essa é a dignidade humana. E o texto 5, causas da seca nordestina.
Em ciclos de 7 anos, nos meses de setembro, outubro e novembro, que é o chamado BR-OBRO, no qual vamos entrar agora, né? BR-OBRO, por motivos que ainda não se consegue determinar com certeza, uma grande massa de água quente vinda da Austrália avança pelo Pacífico Equatorial em direção ao leste, além da ilha de Tahiti, no fenômeno conhecido como El Niño. A água quente cria nova zona de convecção, deslocando as chuvas do meio do Oceano Pacífico para a costa oeste da América do Sul, na altura do Peru, levando a corrente de ar vinda do Sudeste Asiático a cair diretamente sobre o Nordeste brasileiro, impedindo a formação de nuvens de chuva. Olha só que coisa, né? Então, a interferência exatamente de outras regiões do mundo, que acaba, digamos assim, afetando aqui especificamente o Nordeste. É quando o suave assovio do Catarino na Chapada do Araripe, nos meses de janeiro a março, se torna de mau agouro, anunciando seca para o inverno. Os nordestinos chamam a estação das chuvas da região de inverno, embora ocorra nos meses de verão ou outonos oficiais. É chegado, então, o tempo das novenas, promessas e procissões para São José, cujo dia 19 de março é a última esperança de chuva no sertão. Exatamente aqui ele coloca o seguinte: as justificativas para a seca, né, as causas para a seca do Nordeste brasileiro, mostrando que as interferências são além Brasil, né, são além mar, vamos dizer assim, tá bom? E, consequentemente, traz todos os efeitos nesse período especificamente, né? Não agora em agosto, mas setembro e outubro e novembro, né? Tá bom? Então, turma, a partir disso aí, eu coloquei aqui um esquema para vocês, depois de identificado o tema, depois de identificado o recorte temático, tá bom? Depois de identificado o recorte temático, eu coloquei aqui que na introdução, você tem que apresentar a proposta a partir das palavras-chave, tá certo? A partir da frase delimitadora. Essas palavras, de alguma maneira, devem aparecer na introdução do texto, tá bom? Elas devem aparecer. E já na introdução, você tem que apresentar a tese, que é o projeto de texto. E aí eu dei a sugestão, né? Faça a perguntinha para você mesmo. O que é que você pretende defender? Tá bom? Sua resposta é a sua tese. Por exemplo, né, o trabalho na construção da dignidade humana. O trabalho constrói a dignidade humana? Se sim, você vai colocar uma afirmação. Por que você vai trabalhar em cima disso? Se não, você vai também colocar uma afirmação mostrando por que não constrói a dignidade humana. Você pode fazer até uma oposição na construção da tese. E a partir daí você vai construir o desenvolvimento do seu texto. Nos parágrafos na aula anterior, no desenvolvimento é o momento de você apresentar argumentos para explicar, justificar e defender e comprovar sua tese. Antecipar possíveis argumentos contra a tese geral defendida no texto para serem refutados. Fazer a chamada contra-argumentação textual, contra-argumentação argumentativa. E aí a competência 3 vai aparecer aqui, né? Selecionar, relacionar e organizar, interpretar fatos, informações e opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, eu apresento meus argumentos e exploro informações na defesa desses argumentos. Então, no desenvolvimento especificamente, a cada parágrafo de desenvolvimento, 2 ou 3, geralmente vocês fazem 2, vai ter o que a gente chama de argumento principal, frase síntese do argumento ou tópico frasal, e argumentos secundários, exatamente onde vocês vão apresentar estratégias argumentativas e trazer informações do ponto de vista de vocês. Diga a Heloísa. Na realidade, ficou gravando, eu estou gravando, Luísa, entendeu? Esse aqui esse não. Eu estou gravando, e depois você pega na gravação, entendeu? Inclusive com a explicação, tá bom? Turma, e na conclusão, é o momento em que você retoma a tese, tá bom? Você retoma a tese e apresenta geralmente, de nada, apresenta a proposta de intervenção.
essa proposta de intervenção, que nós vamos falar sobre ela mais detalhadamente, ela deve estar sempre relacionada ao tema e à sua argumentação. Tem que ser detalhada, né? Lógico, viável, execuível, é uma proposta que realmente você possa colocar em prática. Diversificada, que diversificada, você pode trazer mais de um agente, mais de uma ação, mais de um modo meio, entendeu? E respeitar, logicamente, os direitos humanos, tá bom? Tá ok? Aí eu coloquei aqui sugestões, né? Você pode trazer uma proposta, 2 ou 3 propostas, fiquem à vontade. Você vai ter que informar o que tem que ser feito, ação, como tem que ser feito, modo meio, a finalidade que tem que ser feita e o agente social, quem vai fazer isso aqui. E trazer alguma informação a mais em relação à proposta de intervenção. Isso aqui. Essa é a primeira parte da aula, a parte, digamos assim, de textualidade, né? Foi exatamente, mais uma vez, em relação à competência 2. Na aula passada, a gente falou sobre a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, estrutura da dissertação escolar, que é cobrada na competência 2. Hoje, a gente falou de compreensão temática, de como compreender, de como depreender o tema, que também é cobrado de você na competência 2. E dependendo de como você depreende o tema, você corre o risco de tangenciar o tema ou até mesmo de fugir da temática, o que não é interessante. Por isso, esse direcionamentozinho. Identifica as palavras-chave, faz uma reflexão em cima das palavras-chave, traz para si o conceito das palavras-chave, depois vai para os textos de apoio, identifica o assunto em cada texto de apoio e relaciona as informações dele com o recorte temático, levantando reflexões, inclusive ampliando a discussão em função dos textos de apoio. Tá bom? Até a próxima, mas até o próximo slide. Nós vamos agora para o momento 2, que é o momento do tema, recorte temático. Para isso, nós vamos dar um tempinho, como a gente sempre faz, tá certo? Um descansozinho aí de 10 minutos. E aí a gente volta já com o tema de hoje, tá bem? Antes disso, eu vou dar aí um descansozinho para vocês de 10 minutos. Deixa eu colocar logo aqui o tema. Pronto. Tem o tema. A gente volta daqui a 10 minutinhos. Tá? Vamos tomar um cafezinho. A gente volta. Eu vou tomar água e vou tomar um café. Beleza? Valeu.
E agora, turminha, vamos lá? Desculpa a demora, tá? Eu estava aceitando aqui um texto. Ó, vocês viram que foi criado um grupo de WhatsApp, né? A partir desta semana, eu vou tirar horários, vou jogar no grupo, né? Horários para que a gente possa fazer plantões, tirar dúvidas, caso vocês queiram tirar alguma dúvida das correções, tudo bem? Caso queiram conversar comigo sobre os textos. Só que para isso eu vou definir os horários, tá certo? Não está ainda, Luísa. Luísa, depois tu vai ligar para esse número aqui, ó. Aliás, não, ligar não, mandar mensagem. Viu? Aí você fala com os meninos que eles te adicionam. Opa, peraí. Luísa, esse aqui, ó. E aí você manda mensagem que eles te adicionam rapidinho, tá bom? Viu? Pode ficar tranquilo que é ligeirinho se adicionam lá no curso. Ju, deu certo, Ju? Aí você considera aquele, tá bom? Viu? Sim, criançada do meu coração. Tá aparecendo para vocês aí o slide, tá, turma? A tela trabalho informal, tema trabalho informal. Ok, então vamos lá. Vamos ver aqui o que eu coloquei para vocês. As instruções do tema, né? Como sempre, né? As instruçõezinhas. O texto 1. O trabalho espanta 3 males. O vício, a pobreza e o tédio. Tá bom? O trabalho espanta 3 males. O vício, a pobreza e o tédio. Voltaire, né? A reflexãozinha aí básica. Tá bom? Texto 1. Vou ler com vocês. Aliás, vamos fazer o seguinte. Texto 1. Texto 2, texto 3. Proposta. Vamos identificar o recorte temático. Vamos lá. Qual é o recorte temático? Informalidade. Ó, já vou marcando aqui com vocês. Informalidade. Mercado de trabalho brasileiro. E implicações futuras. Tá bom? Então, eu tenho as palavras-chave que tem. Trabalho hoje no Brasil. Mercado de trabalho brasileiro hoje. Que implicações existem decorrentes do trabalho informal, tá bom? Que vocês consideram assim, o que é que temos como implicações, tá? Como implicações a partir do trabalho informal. Turminha, o que é que vocês entendem? Me deem exemplos de trabalho informal, vamos lá. O que é que vocês consideram trabalho informal? Para entender o tema. O que é trabalho informal para vocês? Vendedor ambulante. O que mais? Ferinha. Sem carteira assinada. Isso, sem carteira assinada, nas feirinhas. Não é isso? As pessoas não têm carteira assinada. Então, basicamente, o trabalho informal é todo e qualquer trabalho que você não é fichado, que você não tem carteira assinada. Nas feirinhas, vendedor de picolé, às vezes informal, tá certo? Porque não é sempre de uma empresa grande. Vendedor ambulante. Tudo que você imaginar que, digamos assim, que as pessoas estão trabalhando e não tem nenhum vínculo empregatício, nenhum documento assinado para que se tenha vínculo, e com esse vínculo você passa a ter direitos trabalhistas que foram estabelecidos já na CLT, lá de Getúlio Vargas, entendeu? Tem direito, todos os direitos trabalhistas, né? Salário mensal, férias, 13º, recolhimento de impostos, né? Como FGTS, recolhimento de INSS, entendeu? Tudo isso aí são direitos trabalhistas para aqueles que têm o trabalho formal. E o trabalho informal é aquele que você, infelizmente, não tem
consequentemente, você não vai recolher impostos e tudo, e você não vai contribuir para uma coisa muito importante mais na frente, que é exatamente a sua aposentadoria, né? Tá bom? Então, as implicações. Então, voltemos aqui para o texto 1. Texto 1, definição de trabalho informal. Olha só, acompanha comigo. A prática de uma determinada atividade sem que haja registros oficiais, como assinatura da carta de trabalho, emissão de notas fiscais ou algum tipo de contribuição contrato social. Portanto, o trabalho informal não se limita à atuação dos camelôs. Um exemplo aí. Conforme a OIT, existem mais de 300 milhões de trabalhadores informais no mundo, sendo que mais de 30 milhões, aproximadamente 10%, são brasileiros. Essa atividade é consequência, olha aqui uma das consequências, tá certo? Do excesso de tributos, da burocracia para atuar legalmente, do desemprego estrutural, entre outros fatores, sendo a única forma para milhões de pessoas terem uma fonte de renda. Porém, a economia informal também é praticada por organizações criminosas. Os consumidores veem nesse circuito uma alternativa para adquirir produtos que apresentam valores elevados para serem comprados de acordo com os trâmites legais. Por exemplo, objetos originais como jogos de vídeo, perdão, como jogos de videogame, programas de computador, tá? DVDs, CDs, possuem preços que muitas vezes não condizem com o poder de compra da população. Os produtos são, assim, falsificados e se tornam altamente atrativos, né? A venda de produtos piratas. Estima-se que no Brasil cerca de 500 mil peças de roupa sejam falsificadas por mês. Metade dos programas de computador comercializados seja copiado ilegalmente e mais de 30% de cigarros sejam contrabandeados, além da venda de tênis e marcas famosas, óculos, relógios importados, roupas, brinquedos, peças de carro e até mesmo remédios. Além da produção nacional, o país também importa do Paraguai, da China, da Malásia e de Singapura. Para se ter uma ideia da magnitude do mercado informal, caso fosse legalizado, o produto interno do Brasil poderia ter aumento de até 30%. Olha só o quanto influencia na economia. Ou uma perda econômica, porque o trabalho é formal, esse trabalho é informal e, consequentemente, ele não recolhe impostos como deveria. Tá certo? A venda desses produtos, melhor dizendo. Texto 2. Combate à informalidade. Trouxe aqui para vocês um gráfico. Iniciado em 2013, com o projeto piloto do Plano Nacional de Combate à Informalidade, os trabalhadores empregados intensificou suas ações a partir de 2014, criando um sistema informatizado, fiscalização eletrônica, qualificação de agência e organização de um plano de fiscalização por Estado. Então, você tem que o FGTS recolher e notificar sobre a ação fiscal, ou seja, aqui já é uma sugestão, né? A presença de uma fiscalização mais efetiva para saber quem é que está com o trabalho informal, quem não tem carteira assinada e quem está ganhando e quem está se beneficiando com isso, tá certo? E as fiscalizações eletrônicas versus fiscalizações presenciais, né? Você vê aqui a diferença, tá certo? A fiscalização eletrônica, o efeito, e a fiscalização presencial, o efeito, tá certo? Dela, tá bom? Vamos lá. Bem, com recessão, a informalidade do Brasil cresce em primeira vez em 12 anos, diz um estudo. Segundo o estudo, o mercado informal movimenta 957 bilhões em 2015, equivalendo a 16% do PIB. A informalidade na economia brasileira cresce em 2015, pelo menos 2 anos com a recessão econômica, estimulando negócios de forma a evitar o pagamento de impostos, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira. Quem perde? Aí, com certeza, o Estado. Quem perde? O Estado, e quem perde? O trabalhador informal, porque não tem uma garantia, como eu disse, por exemplo, trabalhador, por exemplo, os meus funcionários lá que vocês conhecem, eles têm carteira assinada, recebem salário todo mês, tem recolhimento de FGTS, tem recolhimento de INSS, FGTS é um tributo que a gente recolhe e ele fica depositado na Caixa Econômica, caso ele precise sacar para uma questão, para uma compra de uma casa, de um imóvel, ou no caso de uma doença, alguma coisa desse tipo, tá certo? Aí tem direito a férias, né? O funcionário com carteira assinada, ele recebe no ano de 12 meses, um ano com 12 meses, claro, ele recebe 13 salários, porque tem o 13º e mais férias, que é um terço de um salário, tá bom? Só bem que tira essa dúvida.
Então, vamos lá. Segundo estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e pelo FGV, importante órgão, o mercado formal movimenta 957 bilhões em 2015, equivalente a 16% do PIB, alta de 0,1 ponto percentual sobre um ano antes. Segundo o pesquisador Fernando de Holanda Barbosa, a economia subterrânea, como ele chama, deliberadamente não é reportada ao governo. Não é reportado ao governo com o objetivo de sonegar impostos e evitar contribuições. Então, um problema é exatamente a sonegação de impostos e, digamos assim, é muito dinheiro que é desviado por conta, digamos assim, de não haver nenhum registro diante dessa informalidade, né? Aí aqui, com crise, mais brasileiros passaram a trabalhar por conta própria, e esse texto é interessante, embora ele não seja recente, turma, mas quando se fala de crise de trabalho informal, nós estamos passando por um momento delicadíssimo, que é essa crise de saúde pública, que está interferindo diretamente na questão econômica e muita gente apelando para o trabalho informal. Tá? É um fato que pode ser até, inclusive, mencionado por vocês. Tá bem? Então, aqui a proposta, e aí eu coloquei como textos de apoio o seguinte: um problema relacionado ao trabalho informal, a vulnerabilidade deles. Por exemplo, o quadro revelado por dados do IBGE revela que no segundo trimestre de 2020 confirmam que algo já era assunto do início da pandemia. Mesmo com remunerações menores, os empregos informais são mais vulneráveis a qualquer crise. Tá bom? Então, um dos problemas é a vulnerabilidade. Outra, um trabalhador informal sendo despedido, ele não tem direito a FGTS. Tá? Como eu falei, né? Por exemplo, eu tenho meus funcionários, eles têm um recolhimento de FGTS. Aí eu vou despedir alguém. Eu vou despedir o Olhos Claros, por exemplo. Tá certo? Então, assim, ele vai ter direito a receber o FGTS dele, que foi recolhido durante o tempo de trabalho dele, e mais 40% em cima do valor recolhido de multa, porque eu estou demitindo ele sem justa causa. Tá bom? Então, é uma segurança que tem, né? Que existe. Então, vamos lá. Outra. Texto 2 traz aqui a quantidade, né, dados do IBGE, né? A ocupação da população de 11 estados brasileiros, né? A queda do desemprego em 2019 foi puxada pelo aumento da informalidade, né? Hoje nós temos trabalho informal, por exemplo, esses motoboys que trabalham em delivery. Isso é trabalho informal, turma. Isso eles recebem por entrega. Tá bom? Texto 3. Acréscimo de 1,819 milhões de pessoas ocupadas. 1 milhão é de pessoas na condição de trabalhador informal, ou seja, mais da metade desse valor aí. Informais, trabalhadores sem carteiras, domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ, trabalhador familiar auxiliar. Tá bom? E aí os dados para vocês. Aqui no texto 4, estados que bateram recorde de informalidade em 2019. Observa aí. Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Tocantins, Brasil praticamente que todo, né? Isso é fonte do IBGE recentíssima, é a mais nova fonte do IBGE. Tudo bem? Então, é um dado que pode ser utilizado por vocês. E o texto 5 traz algumas das causas para o trabalho informal, né? O fator urbanização, o aumento do desemprego, crescimento urbano de processos migratórios, ineficiência dos governos em gerar vaga de emprego, tá certo? Característica muito comum de países pobres e emergentes como o Brasil. Poderia. Eles poderiam fazer um pacote à parte, né? Eles fazer um pagamento à parte. Agora, o problema é que o trabalhador informal, ele não tem, de um modo geral, ele não tem essa consciência de ele mesmo pagar, né? Porque o FGTS, quando você está empregado, ele é automático, ele é compulsório, ele já é descontado na folha de pagamento, né? Aí, digamos assim, eu sou informal, eu sou entregador de pizza. Aí, será que eu vou ter essa consciência de todo final de mês eu contribuir para o meu FGTS, né? Entendeu? Tem isso aí também, né? Então, vamos mais. Texto 5 traz a diferença entre o trabalho informal e o trabalho formal. Por exemplo, formal, atividade realizada por vínculo, carteira, padrões da legislação brasileira, todos os direitos trabalhistas. Informal é aquele que ele não caracteriza nada, consequentemente não conta com os seus direitos. Tá bom?
As principais diferenças estão no fato de trabalhador formal conta com carteira, férias, 13º, licença maternidade, turma, licença maternidade para as mulheres, para o homem também 5 dias, se não for a memória, seguro-desemprego, licença médica, indenização se for demitido de maneira injusta. Então, você tem que o trabalho formal, ele traz muitos benefícios. Né? O texto 7, desvantagem do trabalho informal, não é isso? Aí eu tenho variação de renda, ausência de carteira assinada, ausência de férias remuneradas, 13º, vale transporte, direito trabalhista. Tá? Então, vocês têm aí uma relação de causa e consequência. Pode, com certeza. Pode sim. Aí aqui, sugestão como reduzir a informalidade, né? E aqui eu coloquei uns vídeos, turma, com algumas pessoas da área, entendeu? Tem 3 vídeos aí pequenos para vocês, né? Inclusive direito, alguns advogados falando de direito trabalhista, dando a opinião deles sobre isso. Eu acho que dá para vocês dar uma olhadazinha nesses vídeos também. Tá bom? Coloquei aqui exatamente para que vocês possam complementar a discussão de vocês. Tá bom? Pronto. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Alguém que entregou o texto 3 sobre saúde mental não recebeu o texto? Que não tenha recebido para eu resolver logo agora? Se tiver que não tenha recebido, me manda aí uma mensagem. Tá? O texto de hoje, vou pegar até amanhã, 21 horas. Tudo bem? Vou pegar até amanhã às 21 horas. Combinado, turma? Turma, vocês viram que eu coloquei uma microaula já, não? Na plataforma. Tem uma microaula lá que eu fiz uma revisãozinha para vocês, bem simples mesmo. Tá lá, tá lá. Quer ver? Dá uma olhadinha lá na microaula. Dê uma olhada, né, Ludmila? Pronto. Essa semana eu já vou colocar outra, tá bom? Vai ser uma vez, toda semana vai ter uma aulinha para vocês, tá bom? Nem se preocupem. E no caso das correções, eu ainda estou fazendo na caneta, que a plataforma ela requer um pouco mais de detalhes. Então, eu falei com o programador, eu acredito que esta semana ele já resolva isso e eu não corrija mais na caneta. Pois é, e essa semana eu já vou colocar mais livros na biblioteca e a partir dessa semana vai passar a funcionar o gráfico com fé em Deus, com as notas de vocês por competência, que aí a plataforma vai ficar 100% para vocês. Tá bem? Combinado assim? O gráfico por competências, tá bom? O gráfico por competências, a correção eletrônica, que não vai ser mais na caneta, vai ficar bem mais interessante. Correção eletrônica, o gráfico por competências, as microaulas já estou colocando, né? Vou colocar uma essa semana, vou colocar mais livros na biblioteca essa semana e por aí vai. E se vocês quiserem dar alguma sugestão para implementar a plataforma para vocês, fiquem à vontade. O que vocês sugerirem que for bom para vocês, digam que eu peço para o programador colocar. Beleza? Quem manda nessa plataforma são vocês. Ok? Então, garotinhos do meu coração, garotinhas do meu coração, beijos e entreguem o texto até amanhã, por favor. Combinado? Não deixem de passar, não deixem de entregar até amanhã o texto. Combinado? Por favor, porque fica melhor para eu corrigir os textinhos de vocês. Um abração no coração e fiquem com Deus e até a próxima aula, meninos. Valeu. Tchau. Tamo junto, Água. Valeu, Ludmila.